E eu quero ler 2 textos da Palavra de Deus com você, querido telespectador, e meditar um pouco naquilo que Deus tem preparado para nós. Em João capítulo 6, versículo 29, está escrito assim: respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Ainda Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando de dois convites muito especiais que temos aqui na Palavra de Deus. O primeiro deles é o convite da salvação. Como fazer a obra de Deus, como realizar a obra de Deus, como estar envolvido no reino de Deus. Jesus dá uma receita muito objetiva, muito clara. Você não precisa fazer muita coisa. A obra de Deus aqui é muito simples. É crer nele e seguir em frente, servindo ao Senhor. Simples assim. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta. Que obra? A obra da salvação, da transformação, do milagre do novo nascimento. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. É interessante que o judeu tinha uma perspectiva muito complexa a respeito disso. Eles esperavam o Messias, não como Jesus de Nazaré, mas por viver muitos anos sob domínio romano, em opressão, e viver em guerras constantes, sempre alguém os oprimindo, levando cativo o povo judeu. E mais uma vez eles estavam ali cativos, então, na sua própria terra, hoje sob domínio romano, sobre um forte poderio militar. E eles esperavam que o Messias, então, que deveria vir, fosse como o rei Davi, guerreiro, homem de batalha, homem de lutas. E esperavam um Messias assim, um Messias que viesse sendo um ícone, uma pessoa diferente, poderosa em guerra, uma pessoa que iria libertar o povo para poder servir melhor a Deus. A alegação do judeu era que tinha muita dificuldade de servir a Deus por causa da opressão romana. Eles não entendiam que, na verdade, o que os impedia de servir a Deus não era a circunstância exterior, mas a circunstância interior. A condição de pecado, de prisão íntima nos pecados, nas opressões, nas paixões que eles tinham, que os impedia de servir a Deus. E hoje ainda nós muitas vezes pensamos nisso. Pensamos que a nossa dificuldade de servir a Deus está no exterior. E, na verdade, a nossa dificuldade de servir a Deus está no íntimo do nosso coração. Enquanto nós não tivermos esse crer que Jesus está falando aqui, enquanto nós não aceitarmos o Evangelho de Jesus de bom grado, de alegria no nosso coração, com desejo de servir ao Senhor, nós teremos dificuldade de servir a Deus, de fazer a obra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Esta é a obra de Deus, crer naquele em Jesus, que foi enviado por Deus. Porque aqui é que nós começamos o processo de libertação, de quebras de fortalezas emocionais, espirituais em nossa vida. É dentro de nós que precisa primeiro ser rompido tudo aquilo que impede que sirvamos a Deus com alegria. O que mais nos dificulta nos servir a Deus é exatamente as paixões da nossa alma, do nosso coração, do íntimo do nosso ser. Aquelas coisas secretas, aquelas coisas que ninguém sabe, que ninguém viu, que ninguém conhece, que nem sabe o que você fez, deixou de fazer, mas as coisas que têm prendido, amarrado a sua vida, e impedido você de ser abençoado, de ser próspero, de ser feliz, de ser abundante em bênçãos de Deus no seu dia a dia, porque coisas íntimas, secretas, que ninguém sabe, precisa ser colocado diante de Deus. Crendo então em Jesus, ali começa o processo de libertação poderoso de Deus em nossa vida. Por quê? Porque o que está nos prendendo vai ser tirado, vai ser quebrado, vai ser destruído pelo poder de Jesus em nossa vida. Muitas pessoas confundem servir a Deus, fazer a obra de Deus, com aquilo que é exterior simplesmente. Não, eu vou à igreja, eu cumpro o meu papel,
ou eu sirvo aqui, eu sirvo ali, eu sou um bom religioso, já tenho alguns princípios, faço dessa maneira ou faço daquela, e não entendemos que a obra de Deus é, primeiro, quebrar toda a fortaleza íntima. Deus não se impressiona com paramentos, com vestes clericais, Deus não se impressiona com nenhum tipo de religiosidade ou de rito religioso. Deus não se impressiona com pessoas que estão fazendo até boas ações. Deus não se impressiona com nada disso, porque Deus conhece o íntimo do coração. E a primeira coisa que precisa ser transformada em nossa vida, mudada em nossa vida, é essa poderosa obra de Deus. Não aquilo que nós aparentamos fazer para Deus, mas aquilo que precisa ser feito no íntimo do coração. E só Jesus tem o poder de quebrar toda a fortaleza, todo o poder do pecado, todo o poder da opressão, do maligno no nosso coração, na nossa vida. Pecados que foram cometidos há 10, 15, 20, 30 anos, que ainda não foram tratados, estão aí oprimindo, angustiando, levando a pessoa a viver uma vida de depressão muitas vezes, coisas ocultas, segredos que ninguém sabe. Só o poder de Jesus na sua vida pode quebrar toda a fortaleza. Isso primeiro eu preciso crer em Jesus que foi enviado por Deus para quebrar o poder do pecado que muitas vezes está aprisionando as pessoas intimamente. Uma pessoa presa intimamente não tem liberdade de fluir em Deus, de fazer tudo o que é tremendo e poderoso em Deus. Mas Jesus faz o segundo convite. Esse é o convite daquele primeiro crer, da salvação. Esse é um despertar para a vida. Agora o segundo diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e sigam. Jesus está convidando-nos a um discipulado, a um aprendizado, a passar simplesmente agora do fato de crer. Porque muitas pessoas já creram, já tiveram Jesus em sua vida e pararam por aí. Mas a vida cristã continua com Jesus. Tornar-se um discípulo verdadeiro de Jesus. Discípulo é aquele que vai seguir o seu mestre, que vai fazer segundo o seu mestre. A palavra cristão significa pequeno Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo está nos desafiando a imitar. Eu não posso ser Jesus, mas eu posso procurar parecer-me com Ele cada dia. Esse discipulado. Jesus diz, você quer me seguir? Você quer realmente crescer? Você quer realmente desenvolver sua vida espiritual, sua caminhada? Você quer se tornar realmente um cristão, um pequeno Cristo? Então é necessário que nós nos neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e sigamos aos ensinamentos de Jesus. Esse é um processo para toda a vida. É uma caminhada constante, de dia após dia, renunciando às coisas que nos afastam de Deus, renunciando às paixões do mundo, renunciando às coisas que aparentemente não faz mal, porque tem muita gente dizendo, isso não faz mal, não tem nada a ver, não tem importância, e não é assim. A caminhada com Cristo, o discipulado, é se tornar um pequeno Cristo. Um cristão é tornar-se um pequeno Cristo. É andar na presença de Deus, buscando a sua face. Esse desafio é o desafio que Jesus está nos dando. Agora, daqui a uns dias, nós estamos aí celebrando o Natal. Esse Natal que está muito distorcido aí, muito comercial, muito... Não quero nem entrar no mérito, mas o Natal verdadeiro é o nascimento de Jesus na minha vida e na sua vida. Ele pode acontecer em qualquer dia do ano. Pode acontecer hoje. Hoje pode ser Natal na sua vida. Hoje pode ser o dia da transformação da sua história. Hoje Jesus quer nascer no seu coração e quer te tornar um discípulo dele, se você permitir. Nós podemos permitir ou não sermos discípulos de Jesus. Podemos começar bem, aceitando a Cristo em nosso coração, tendo perdão dos nossos pecados, tendo a força do pecado quebrada em nossa vida, tendo as mudanças de Deus no nosso íntimo. Mas não podemos parar por aqui, temos que prosseguir a nossa caminhada para vermos o quanto Deus não só quer nos abençoar, mas quer nos tornar uma bênção para as pessoas. Deus quer mais da sua vida, Deus tem esse propósito divino, está te chamando para a salvação, mas está chamando você para se tornar um discípulo abençoador do reino de Deus.
Eu quero orar por você, telespectador, e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Pai, abençoa o meu telespectador nesta manhã, que ele possa crer em Jesus e que ele possa se tornar um discípulo de Jesus, abençoador, um discípulo poderoso nas tuas mãos. Que a sua casa, que a sua história, que a sua família mude, porque uma grande mudança está começando na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, que Deus abençoe você, e eu quero desejar que a sua caminhada seja uma bênção. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique na paz, em nome de Jesus.